Tem? Isaac não vi. Acho que não. Sim. Tem? É. Eu acho que Isaac. Se Isaac veio, né? Se não veio. Unificado? Pode ser. Meus irmãos, bom dia, graça e paz de Cristo, nosso Senhor. Nós vamos então começar a nossa classe aqui. Alguns minutos aí só para os irmãos irem para as suas classes também, as crianças, no caso. Eu estive com Isaac, me parece que ele viria, mas não sei se não veio, irmão Isaac, né, que daria aula. Me parece que não. Ok? Vamos ver se ele chega, mas acho que nesse horário dificilmente ainda vai chegar. Irmãos, nós vamos começar a trabalhar uma revista, alternando com a revista A Bíblia que Jesus usava, que é uma Bíblia sobre o Antigo Testamento, a teologia bíblica, que é essa revista, O Deus do Sexo, que é uma revista sobre sexualidade, e é baseado o título da revista nesse livro, que é da nossa editora também, O Deus do Sexo, veja que é o mesmo nome. O subtítulo é Como a Espiritualidade Define a Sua Sexualidade. E eu já dei uma olhadinha na revista, ela não segue só o livro. Ela é baseado o título, o tema, ele baseia em outros materiais também, não só no livro. Porém, eu dei uma lida no livro para ajudar, já essa semana consegui chegar aqui mais ou menos à metade, e vale muito a pena, irmãos. E eu vou trazer também algumas referências aqui desse material. Esse livro, ele não é um livro de aconselhamento bíblico, para quem está lutando contra pornografia, por exemplo, ou com problemas conjugais. Não é um livro de aconselhamento, é um livro de cosmovisão. Ele vai apresentar uma cosmovisão cristã do sexo, da sexualidade, e vai também mostrar como o paganismo desconstrói a cosmovisão cristã, e mais ou menos por aí, é muito importante. E eu vou citar aqui, vocês vão ver como é interessante esse material. Então, recomendo, ele é um livro não tão grande, é mais ou menos umas 200 páginas, o resto aqui atrás é bibliografia, e muitas referências boas, interessantes e aplicações para nós. Ok? Então, quem quiser, temos aqui ainda revistas, quem não pegou ainda, e nós vamos então trabalhar aqui na sequência. Hoje veremos a lição 1, Homem e Mulher os criou. Ok? Vamos orar então, para a gente começar já a exposição. Senhor, nosso Deus, Pai bendito, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, estamos aqui na Tua presença, ó Pai, nesse dia separado, santificado, para esse uso de adoração, para esse uso de culto, de dedicação do nosso tempo ao Senhor. E nós estamos aqui nessa unidade de corpo e alma. O Senhor criou os nossos corpos para ser santificados, para glorificar o Teu nome, e nós nos apresentamos aqui. E também queremos saber mais, ó Deus, sobre a criação de homem e mulher, dos gêneros, da sexualidade, como usar nossos corpos para a glória do Senhor, não apenas nessa questão sexual, mas também. E por isso pedimos iluminação, capacitação, pedimos condução desse momento. É no nome de Cristo que oramos, te agradecemos. Amém. Irmãos, eu vou ler a referência base da lição, que é 1 Coríntios 12, 14 a 26. O texto base tem uma série de leituras diárias aí, que vão dar apoio à lição, mas na revista aí, na parte direita superior, tem 1 Coríntios 12, 14 a 26, que eu quero crer que é o texto base da nossa lição. E nós vamos ler, então, esse texto, para vermos aí o fundamento geral da lição. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do 14 a 26. Diz assim:
Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Irmãos, por que esse texto está numa lição introdutória sobre sexualidade, onde nós vamos falar sobre a criação de homem e mulher, e quem leu a revista percebeu, quem pegou a revista antes e leu, percebeu que o tema da nossa lição hoje é a unidade. Que homem e mulher são feitos à imagem de Deus. Mas por que esse texto fala do corpo? Porque isso aí é uma figura, é uma ilustração que Paulo está usando do corpo humano para falar da igreja, de pessoas. E por que uma lição que fala de unidade entre homem e mulher, no sentido de que ambos são imagem de Deus, começa com um texto desse? Embora mais na frente a revista vai falar sobre as distinções de homem e mulher, nós, irmãos, não podemos ignorar, e o livro aqui não ignora, que a base da nossa sexualidade, ou da heterossexualidade, é a diferença. Essa é a base da nossa sexualidade segundo a Bíblia. Deus criou a humanidade, macho e fêmea. Ambos têm a imagem de Deus, mas há características biológicas de homem e mulher, de papéis, de funções separadas, e nomes. É tanto que Deus primeiro criou o homem, nós lemos os textos base aí na nossa devocional aqui, Deus cria o homem, depois ele cria a mulher, e o próprio Adão diz, chamar-se-á varoa. Tem semelhança? Tem, mas deu outro nome. E também assim, o nome dela será Eva. Essa coisa de dar nomes, na criação, Deus criou e fez separação, distinção. Luz e trevas, terra seca e mar, dia e noite. E criou os animais assim, meio que a rodo. Mas quando ele vai criar o homem, primeiro cria o homem, do sexo masculino, o macho, dá funções a esse homem, mandatos a esse homem, a aliança, o pacto. E aí Deus dá a mulher como auxiliadora e ela é feita de uma maneira, tirando ali do lado, e ela é feita também à imagem de Deus, mas há uma ideia de semelhança e há uma ideia de distinção. Então, o livro diz aqui, de acordo com a Bíblia, o plano de Deus para o casamento é a diferença. E indo para o Deus da Bíblia, na verdade, irmãos, Deus é um, mas há três pessoas. Deus, ele cria a humanidade, e aí ele cria um ser, à sua imagem, distinto dele, e que se relaciona, e que é diferente, o outro. Deus cria uma criatura, o outro. Homem e mulher são, então, diferentes mesmo, esse é o propósito. E no livro aqui, essa ideia de misturar tudo é do paganismo, que tudo é igual, que tudo é a mesma coisa. Na visão pagã, Deus não é separado da criação, as coisas não são separadas, tudo é a mesma coisa. Deus, a criação, os animais, tudo é misturado e é a mesma coisa, e não há distinção, não há separação. Então, na visão bíblica, na cosmovisão bíblica,
Não é assim, irmãos. Deus, ele é diferente da criação. Ele é distinto da criação. Ele é santo por isso. Ele é separado, mas ele está presente. Ele é separado, mas ele está presente. Ele é distinto. E esse Deus, quando ele cria as coisas e diz a natureza delas e onde elas estão. Por exemplo, os levitas eram separados. Por que separados? Porque Deus chamou eles, era a função deles o culto no Antigo Testamento. O dia do Senhor, dia santos, essa palavra feriado no inglês é holiday, é dia santo. Eram dias separados. O dia do Senhor é um dia, normal como outros, mas o que é o dia, podemos dizer assim, né, na nossa tradição, um dia santo? É um dia separado por Deus, santificado. Então Deus é santo e ele cria as coisas e dá natureza e lugar a elas. E a santidade, como é que você vai ser santo no seu casamento, na sua sexualidade? Quando você é o que Deus criou você para ser e fazer. E essa visão pagã que anula as distinções, essa coisa igualitarista, essa coisa que impõe uma igualdade, isso não tem base no Gênesis, no criou homem macho e fêmea. Não tem base bíblica isso. E aí vem a pergunta da lição. É um exercício, né? Para você depois colocar no grupo de estudos lá, no grupo que foi criado. Eu estou falando aqui já, mas eu tenho que fazer essa pergunta para você fazer essa tarefa. O que é sexo para você? Aí, se você tiver um papel aí, você pode anotar, né, uma definição. O que é sexo para você? Aí, mais na frente, até o final da lição, você vai responder. O que é sexo segundo a Bíblia? Aí você coloca lá no grupo. Se a gente tiver tempo, a gente pode abrir aqui para a gente comentar. Então, o que é sexo? O que é sexualidade? No que consiste a relação íntima, sexual? Tem limites? Quem foi que estabeleceu? Ou não tem limites? O que é sexo segundo a Bíblia? Então você vai responder essas duas perguntas e perceber se a sua visão de sexo veio de onde? Dos filmes de Hollywood? Né? Do que está aí na pornografia? No que está aí no mundo? Ou vem da Bíblia? Ou você tem uma cosmovisão bíblica e aí você entende o que é sexo. Irmãos, a confissão de fé não tem um capítulo sobre sexo, porque não era pauta, a agenda da época. A confissão de fé tem um capítulo sobre a imagem de Deus, fala disso que nós vamos ver aqui na lição. Mas nós vivemos numa era, na década de 60, houve uma revolução sexual. Na década de 60. Surgimento da pílula, movimento feminista, surgimento do movimento feminista. Então, nós vivemos numa época em que essas coisas aconteceram e já estão plenamente estabelecidas. Pornografia, né, na internet, na televisão, nos filmes. A visão de sexualidade, ela chega a nós nos filmes, na cultura geral. Então, nós vivemos numa cultura já que essas coisas já foram implantadas. A questão é o quanto nós fomos afetados ou quanto ainda estamos, em que medida o feminismo, a pornografia, essas coisas, elas ainda afetam a nossa visão, nossa perspectiva sobre o sexo. E se a gente vai à Bíblia ou a gente ou se baseia nessas coisas. E essa visão que está aí, dos filmes, etc., irmãos, não sendo bíblica, o sexo livre da revolução sexual não é baseado na Bíblia. Ele é baseado aonde? No paganismo. Ele é uma volta, ou ele promove uma volta ao paganismo, ou ele acaba levando as pessoas a quererem o paganismo de Roma, de Grécia, que não tinha limite para a sexualidade lá atrás. Imoralidade, homossexualidade. E a pornografia promove isso. A pornografia ela promove todo tipo de relação promíscua, homossexual, relações abertas de várias pessoas, um homem, várias mulheres, uma mulher, vários homens, o poliamor, a poligamia, o incesto.
tudo isso que é promovido aí é um paganismo, é a desconstrução do Gênesis, do homem e mulher. Tudo isso aí é a desconstrução de um homem e uma mulher no relacionamento monogâmico, é um ataque à Bíblia. Isso aí, irmãos, não é inocente, não é por acaso. Há uma espiritualidade, como ele diz aqui no subtítulo do livro, como a espiritualidade define a sua sexualidade. Ou a sexualidade define a espiritualidade. Então, as pessoas que vivem nessa bagaceira que está aí, elas vão procurar uma religião que se adeque à vida ímpia e promíscua delas. Ou pessoas que estão na idolatria, no paganismo, Paulo diz em Romanos 1 que Deus manda um juízo para os que adoram animais e tal, etc., e os entrega às paixões infames. Então, são duas rotas para a desconstrução da Bíblia, do cristianismo, que ou as pessoas são idólatras, e essa espiritualidade idólatra vai levar para a promiscuidade, para o pecado, para a corrupção, ou elas já estão na imoralidade, porque nascem aí nessa cultura, e elas não vão querer a moralidade bíblica. Elas não vão querer o Deus da Bíblia, a sexualidade bíblica, para elas, porque elas já vivem, elas vão dizer, não dá para mim, esse negócio de Deus, de família, de homem e mulher, de fidelidade, não, isso aí não dá para mim não, isso aí, então eu vou ter que achar outra religião que seja mais aberta e que me permita viver essas coisas. Para a gente já ir, que eu estou aqui um pouco divagando da revista, mas só para... Eu anotei aqui um conceito pagão de sexualidade, que está aqui no livro, página 27, para depois a gente já começar aqui a trilhar aqui na revista, na página 27 do livro, que eu fiz a pergunta para você, né? O que é sexo para você? E o que é sexo segundo a Bíblia? Aí ele diz aqui, o sexo pós-moderno, que é a época que estamos vivendo, né? Aí ele diz... O único padrão que resta quando se abandona a Bíblia, né, são os desejos instáveis de cada pessoa. O que ela quer naquele momento. Se ela quer ser homem hoje, mulher amanhã, o que ela quiser ser. Andrógeno, nem homem nem mulher, ou bissexual. O sexo pós-moderno é exatamente isso. A expressão de várias formas de gratificação e fantasia. Lembre da pornografia aí. Então, a pessoa é o que ela quiser, o que vier na telha, o que a paixão dela mandar. E isso faz o quê? Perca de identidade. Não existe o padrão homem e mulher, a pessoa... E aí a agenda homossexual, na verdade, no final, ele diz aqui no livro, ela acaba promovendo... A pessoa, no começo, ela adere a essa visão de mundo... Não, eu sou um... Primeiro começa a defesa assim... Eu sou do outro sexo que não é o meu, mas depois é uma abertura. Aí hoje eu sou isso, amanhã aquilo. Ou então os dois ao mesmo tempo, que é uma palavra andrógeno. Guarde bem essa palavra, andrógeno, que é andro de mulher. Se eu não, andro é homem e gin lá no grego. Essa segunda parte, andrógeno, é mulher, é uma junção, é uma mistura. E isso é paganismo. Bíblia é distinção, clareza, Deus separou. E a cultura, pode ver, que está sendo promovida, ele diz aqui, talvez não dê tempo a gente falar hoje com detalhe, a agenda gay, na verdade, ela abre porta para essa coisa que não vai ter mais definição nenhuma. E a androginia vai vir também como consequência de tudo isso aí. Então, esse é o sexo do mundo, essa é a sexualidade pagã que está vindo aí, que já veio, né? Já tem vindo. Não é nova, na verdade, eles dizem que a sexualidade bíblica é antiquada. Não, essa sexualidade aberta, todo esse paganismo, isso é antigo. É de Roma, da Grécia de antes, do pagão, lá de Baal, do culto a Baal. Essas duas visões são antigas. Tanto a visão cristã é antiga, quanto a pagã. Só que nós cremos que a cristã é a revelada, é a bíblica, é a correta, que tem base na realidade, que nos leva ao nosso verdadeiro propósito com Deus. Então, irmãos, nós vamos falar sobre sexualidade, e ele diz na revista, na introdução, Deus se importa com nossa vida íntima
e também deve ser obedecido e glorificado nela. Digo mais, Deus criou a nossa vida íntima, criou tudo muito bom, a matéria, o corpo, nossa unidade, corpo e alma, e Ele é Senhor da nossa sexualidade. E Ele disse, você é homem, você é mulher. Ele disse, Ele estabeleceu a sexualidade, os papéis de gênero. Ele criou essas coisas, isso é bom. Isso cumpre o propósito dele, isso é santo. Esse é o sexo santo, santificado. É o sexo santificado no sentido que Deus separou homem e mulher para isso, cada um com um papel, com uma função. Então, Deus, Ele é Senhor e Ele estabeleceu essas coisas. E essa sexualidade pagã, ela é uma deturpação do padrão, que tem consequências de pecado, de doenças, de crises na sociedade, dissolução da sociedade, e é um ataque ao cristianismo. Quando um homem vai morar com outro homem numa casa, ele vai morar e tal, e vai viver como se fosse como eles querem, é um casamento, uma família, isso é um ataque, é uma dissolução, é uma perversão do padrão que Deus estabeleceu. Certo? Isso vai contra o propósito dos gêneros, para a procriação, tudo aquilo que a Bíblia coloca, o propósito de Deus para a família. E as pessoas vão dizer que essa opinião é antiquada, ela é homofóbica, na cabeça delas vão dizer isso. Não, isso vem da nossa cosmovisão, vem da Bíblia, vem do que nós cremos. Não é nenhum tipo de... embora nossos sentimentos devem ser orientados pela Bíblia. Então, é uma questão de cosmovisão. E eles têm essa visão aberta, que isso não tem nada a ver, que pode ser porque eles têm outra cosmovisão. Eles que é pagã. Então, há diferenças óbvias entre homem e mulher, que nós devemos reconhecer, mas nessa lição nós vamos falar do que une ainda, não das diferenças, que é a imagem de Deus e semelhança em homens e mulheres. Irmãos, até aqui alguma dúvida, perguntas, participações? Antes de irmos para o segundo ponto, não sei quem leu também a revista, quem se preparou lendo aí, a nossa revista. Diga, meu irmão. Sim. O andrógeno, né? Isso. E se você ler esse livro aqui, você vai perceber que isso tem um fundamento na cosmovisão pagã, essa coisa que não tem tudo misturado. Isso tem base. Quando isso é promovido, acaba que se promove um paganismo, um retorno ao paganismo. Então assim, as pessoas acham que elas estão vivendo um relacionamento aberto, promiscuidade, homossexualidade. Elas não vão dizer assim, não, eu não sou pagão, eu até creio no cristianismo, mas elas estão promovendo uma agenda pagã, certo? Elas estão promovendo, elas querendo ou não, porque a quebra, isso tudo coopera com a destruição do padrão de Deus. E se prepare, porque é isso aí, vai chegar nessa perspectiva aí, de que a pessoa não é nem uma coisa nem outra. Então, a gente às vezes vê muito essa questão da homossexualidade, na questão assim, do homem que tem relação com homem ou da mulher que tem relação com mulher. Mas isso está muito mais amplo agora. Você vê transexualismo, os transexuais, travestis, tem uma série de deturpações da sexualidade, segundo a nossa cosmovisão, que até ele cita aqui uma lista de problemas que surgem. Não sei se eu vou achar aqui agora. Tem uma lista aqui, depois eu vou achar e dizer para vocês. Mas tem vários temas que eu coloquei aqui na página 61, eu anotei em anotações aqui particulares, que a gente acha que não tem nada a ver com o Gênesis, criou homem, macho e fêmea, o casamento, a gente acha que não tem nada a ver. E ir contra os mandamentos de Deus
contra o certo e o errado é uma tentativa pagã. E contra a moralidade bíblica, os 10 mandamentos, é paganismo, irmãos. É o que o paganismo quer. Eles também negam a cruz e a culpa. Isso é paganismo. Não, o cara pode ser o que quiser e vocês são cristãos, tem esse discurso que coloca culpa e tal, e certo e errado. Isso é paganismo. Se você ler o livro, você vai ver com mais clareza ainda. Rejeição do cristianismo é a volta do paganismo. Então, essa rejeição... Só um minuto, eu passo a palavra, irmão. Sim, diga. Sim. Limites assim, que eu digo é o que Deus criou para ser, né? A natureza. Então, o homossexualismo, ele vai contra a natureza. Deus criou macho e fêmea, dois sexos diferentes. Então, tem limite. Não pode ser homem com animal, homem com mulher, homem com a natureza, homem. Não pode. Tem limites, tem padrões, tem uma ética. Limite, no que eu estou dizendo, é nesse sentido, né? Limite que eu me refiro é isso, né? Então, tem uma moralidade, tem um padrão, né? Tem um propósito. O sexo tem um propósito. Essa questão, por exemplo, dos banheiros, essa política dos banheiros, pronome de gênero, tudo isso, irmãos, vem dessa questão toda lá, que começou com o movimento feminista, que é um movimento que você vai ver estudando que o movimento gay e o feminista começou juntos. Então, nós como igreja, sem saber muitas vezes, quando promovemos igualitarismo, essa coisa toda aí, nós estamos promovendo paganismo. E está dentro das igrejas muitas vezes, e aí tem igrejas que já ordenaram homossexuais, ministros homens casados com outro homem, que vivem junto com outro homem. Já tem igrejas americanas que, em nome dessa agenda, dessa tolerância, do amor, não, o amor com qualquer amor é amor, não tem limite. Amor é um relacionamento consensual, tem que respeitar as diferenças, entre aspas, aí, né? Mas o fato é que chega a igreja, ela não está imune a essas cosmovisões, esse paganismo que está aí, e nós vemos, através do liberalismo, igrejas sucumbindo a essa sexualidade que não tem base em Gênesis. Eles têm que relativizar, né, o Gênesis. O homem e mulher, eles têm que relativizar. Então, essa questão dos banheiros, que é uma exposição ao outro sexo, que perde esse mistério, essa coisa da diferença, tudo isso é essa agenda pagã. Essa coisa do nome, ou então você acha que é só essa questão. Não, a pessoa, um dia ela vai ter um nome masculino, outro feminino, outro nome, você vai ter que... Como é que você vai lidar com isso? Mas isso é essa agenda aí. Prisões que não tem mais distinção. Aqui no Brasil eu nunca ouvi falar disso, mas eu vejo ele dizendo no livro. Competição esportiva, que homem, mulher, andrógeno, transgênero, tudo junto. Você acha que isso aí vem de cosmovisão, vem dessa agenda? Você acha que a gente chega... Aqui no Brasil essas coisas chegam sem a base, né? Assim, o fundamento, a gente às vezes não estuda, mas tem fundamento essas coisas. Não é só uma coisa que vem assim, é modernidade, não. Tem toda uma questão. O fim da distinção entre homem e mulher, é o que o termo aí, a ponta do processo é que isso vai ser absurdo. Você dizer que é homem ou mulher ou hétero, isso vai ser essa é a sexualidade, é o cristianismo que não vai ser tolerada, né? Que é antiquada, retrógrada, é homofóbica. Essa é a sexualidade que vai ser rejeitada. E a igreja, se não tiver cuidado, se não souber no que crer, se não entender realmente o que a Bíblia nos orienta, a igreja vai ser arrastada por isso aí. As próximas gerações, eles atacam os filhos. Acham normal na escola, eles não entendem o porquê dessas coisas, ficam expostos lá, essa agenda, desses discursos, não tem ensino, são expostos à educação sexual, não experimente,
os dois lados primeiro para você escolher, e são expostos a tudo isso aí. E é esse pessoal que vai ser os presbíteros de amanhã, os pastores que vão pastorear você, que vão estar nos púlpitos pregando para vocês. Certo? Então, fique de olho, estude, leia, se capacite, se apegue à visão bíblica, rejeite em oração tudo que deturpa isso, porque isso é muito sério. Diga, meu irmão. Sim. 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 Isso. A grande importância do ensino, do debate, porque de nós instruir, porque é o seguinte, a gente tem às vezes um cristianismo muito só emocional. O próprio autor do livro, ele diz, ele não conhecia a cosmovisão, Peter Jones, ele era de uma igreja bíblica, séria, apegada à Bíblia, mas aquele cristianismo, quando ele chegou na universidade, ele se deparou com coisas que ele não tinha resposta, cosmovisões, questões que ele não tinha um fundamento racional, intelectual, de cosmovisão para lidar com aquilo. Aí depois ele voltou a estudar isso, mas ele não teve essa oportunidade. Então, hoje, irmãos, nós, apesar da crise e do avanço dessas questões aí, nós temos acesso a recursos, a materiais, os pais, a igreja, né, os pais cristãos, educadores. Nós não temos desculpa para não entrarmos nesse tema. É um tema desafiador. Eu tenho vários livros que eu ainda não li ainda sobre isso, sobre esses assuntos. Eu tenho que também... isso aqui me chamou muita atenção. Eu não esperava, né, achar essas conexões todas aqui, só no único material. Mas é muito importante, sim. A igreja ela tem um papel nessa questão. Voltando ao que eu disse, só para passar a palavra para o Heitor Romeu, que isso não foi tratado pelos teólogos lá da Confissão de Fé, porque não era agenda. Tinha pecado sexual lá, já tinha. Mas essa revolução sexual é da década de 60. Então, esse ambiente que a gente está vivendo hoje esses problemas institucionalizados e uma volta do paganismo realmente institucionalizado aí. Presbítero Romeu. Eu tentei aplicar o pé aqui em Alagoas, fazendo matemática, mas eu queria também mostrar uma outra vertente, que também existe dentro das universidades. E é porque, e aí eu digo, o exemplo, nossa, eu não fujo muito da nossa realidade. Aqui, dentro da nossa Alagoas. Nós vivemos em tempos, né? A nossa querida Mariúcas, que veio também. Nós tivemos a professora Luz, que veio também. Hoje, nós temos a nossa amada Ruth, que veio até minha rua, que também passou pela UNED. Quando estava fazendo matemática, nós formamos um grupo de pessoas cristãs de várias denominações. Assembleia, Batista, Eucaristia Presbiteriana. Sempre tem essas forças demoníacas, contrárias,
onde você vai ver um professor, eu mesmo tive um professor de história assim, um homem assim, de uma cultura vasta, um homem admirável culturalmente, ele era do viés católico, amigo, que me levou a vários lugares de Salvador e conselhos de tudo. Porém, nós temos um grupo forte de pessoas cristãs que na própria sala de aula nós temos que encontrar para esse tema. Eu estou dizendo isso, né, porque a colocação do diário é pertinente, e nós estamos aqui nesse momento com, né, graças a Deus, Deus inspirou o reverendo Carlos a trazer algo tão contemporâneo quanto essa conquista. O primeiro ponto dela, que é algo muito bom, e é o momento de preparar os nossos jovens para quando chegar no consulado, que nós vamos receber isso. E eu não quero aqui ir em contra a ideia de pessoas, né, de educação em casa, eu não vou partir por isso. Eu quero dizer o seguinte, que os jovens preparam uma nossa vida, nós temos ciente de que temos um Deus que vai nos proteger. Nós temos uma alma belíssima, frequentando hoje uma universidade de medicina, que será alguém benéfica para a sociedade, e dentro daquilo que nós conhecemos de uma Beatriz, porque nós não podemos trazer uma ideia de estigmatizar a universidade como se fosse uma referência. Não é isso. Não é assim. Eu passei lá, não me deixei contaminar. Ainda não se passou por lá, não se deixou contaminar. Hoje nós temos muitos que passam por lá, não se deixou contaminar. Então, aqueles que é de Deus, bem preparados, aqui no estudo que o senhor está anunciando nesta manhã, será o fundamento para lutar os fundamentos. Eu estou dizendo isso porque eu ia reportar mas também me deixou falar. Porque quando atende um governo de uma linha contrária à palavra de Deus, você não está concorrendo para a advocacia geral do Estado, uma e a outra. Por que não é do gênero? Não está na cabeça para e para levar Deus a esse contexto. Então, não podemos aqui demonizar a universidade de uma forma geral, no sentido de que ela tem coisa boa, eu já estive lá e sei que tem isso lá dentro. Inclusive, esse professor de sala de aula me elogiou quando eu cheguei para e nós temos jovens que têm que lutar também e sair daqui. Nós não se levamos lá. Né? Eu concordo plenamente com tudo que o pastor colocou, com o que o irmão colocou, que eu vi isso lá, de professores ateus que põem contra a palavra de Deus. Isso é fato, isso é real. Por isso, pode ser um tipo de eu vou falar. Isso também é um tipo de aversão. Você quer que seu filho aprenda a universidade. Não podar a ideia de que se prepara para isso. E a escola bíblica sempre depende da escola bíblica militar, que é aqui que nos preparamos para contrapor o que está em fora. E pode ter certeza, dentro da doutrina presbiteriana, a igreja vai ser bateada, a igreja vai ser atacada, você vai vencer. Isso é fato, isso é bíblico. Então, não há esse tipo de temor. Em nome de Cristo Jesus. Sim, minha irmã. Certo.
de formação conservadora. E vai permitir, lá naquele tempo, dentro da volta, na Universidade Federal da Bahia, ele não aceitou enquanto ele esteve na educação. E no tempo que ele estava na educação, vai apresentar comigo, que o governo era de esquerda. Então, assim, vai ter universidade que, em alguns pontos, terão diretores que não, pelo menos até aqui, não vão aceitar. Então, assim, não é dizer que todas as universidades, todos os campos, isso vai acontecer. Ainda tem, sim, pessoas, do ponto de vista ético e moral, que não concordam, independente do que é com esse tipo de comportamento. Agora, forma, trazer essa informação e formar esse jogo, que ainda poderão, certamente, entrar na universidade, para quando chegar lá e encontrar, saber como se comportar. Sim. Irmãos, então assim, são vários assuntos interligados aí, e eu vou ter que dar uma pausa aqui para a gente render a lição de hoje, nessa questão dessa amplitude de temas aí, e a gente vai ver o que a lição trabalha, porque a ênfase de hoje, apesar de tudo isso que a gente falou, é na unidade, aí, no que une homem e mulher. Irmãos, imagem e semelhança. Então, esse tema da imagem de Deus é um tema da antropologia bíblica, que também tem a ver com esses assuntos que a gente está falando. Existe uma antropologia secular e uma antropologia bíblica, e, mais uma vez, ele mostra aqui essa santidade do ser humano, homem e mulher, da humanidade, homem e mulher, pela criação à imagem de Deus, separado da criação. Então, há uma característica especial de homem e mulher, e esse pensamento vai contra a antropologia secular, o que é ensinado em grande parte aí nas universidades, que o homem é simplesmente um animal racional, que tudo é material, materialismo é o que está muito em alta aí nas teorias e etc., nas universidades, mas nós cremos, baseado em Gênesis, que homem e mulher, ambos são imagem de Deus, e são diferentes da criação. E nós vemos isso na capacidade de relacionamento, de intimidade, inclusive no relacionamento conjugal, no sexo heterossexual, o sexo que Deus criou e estabeleceu dentro do contexto da família. Isso é possível porque o sexo não é só questão física, carnal, não é só satisfazer a carne, a questão sexual. Então, existe uma comunhão, uma capacidade de comunhão que é baseado em sermos seres pessoais criados à imagem de Deus. Fora da cosmovisão bíblica, de que ambos somos a imagem de Deus, fora disso, não tem nenhum comportamento antiético ou amoral. Androginia, homossexualismo, bissexual, poliamor, poligamia, fora da moralidade bíblica, se nós não crermos e defendermos e abraçarmos, com a desconstrução da perspectiva bíblica, o que vai ser aberto aí é um negócio que não é só o que está sendo dito agora, não. Se a sociedade continuar avançando para o paganismo, né, os irmãos estão contando aí os seus relatos, mas nós sabemos que a coisa está avançando. A gente está vendo as coisas avançando nessa questão da amoralidade, como ele diz aqui, não tem nenhum comportamento antiético, a normalização de tudo aí, de relacionamento aberto, de poliamor, de tudo que está vindo aí. A única base para lutarmos contra isso para nós cristãos, a cosmovisão bíblica, é Gênesis, termos de fato a lei de Deus, o padrão de Deus para nós, que estabelece essa relação de pessoas à imagem de Deus, que são a imagem de Deus, ambos, homem e mulher, que têm distinções, mas ambos têm a imagem de Deus, certo? Ambos têm a imagem de Deus. E isso é o que torna a vida sociável e possível, não a evolução. A teoria da evolução é caos, não tem lei, não tem padrão.
não tem limites, não tem ordem. Tudo é mutável. Isso pode mudar amanhã, o que está aí. E nós não, cremos que há um padrão estabelecido, original, criado por Deus. E o que a revista observa é que ambos são imagem e semelhança de Deus e que nem a queda retira isso de nós. Não tira de nós nem a queda. E a ênfase também é que ambos, com as suas características diferentes, são a imagem de Deus. E aí é bem polêmico essa questão, qual a diferença, né? E quais seriam essas diferenças. Mas a revista ela trata aí, por exemplo, que homem tem características masculinas, que ele diz aí, por exemplo, a paternidade, a virilidade remetem a Deus, e no caso da mulher, o amor materno, o carinho, o amor, que é dispensado aos filhos. Então, tanto homem quanto mulher, cada um nas suas características biológicas, espirituais, eles refletem a imagem de Deus, porém de modos diferentes, em algumas questões de gênero aí especificamente. Certo? Claro que racionalidade e etc., capacidade de relacionamento, cognitivo, homem e mulher, ambos são imagem de Deus, e há características, atributos específicos de feminilidade e masculinidade que vão refletir essa imagem de Deus de modo especial. Homem de um modo, mulher de outro. Isso está em voga, está em alta na internet aí, estava conversando com o Isaac sobre isso. Se você pesquisar nas redes, pessoas falando sobre masculinidade, feminilidade. Então, isso tem a ver com o Gênesis, tem a ver com a cosmovisão bíblica. Esse retorno, esse interesse nesse estudo tem a ver. E tem implicações na sua vida sexual, na sua cosmovisão, e na sua relação com um mundo pagão, humanista, secular. Tem a ver. Você não é uma coisa só interna para a igreja, porque todos têm a imagem de Deus. Então, eles sabendo ou não, eles vivendo ou não esse padrão, esse é o padrão verdadeiro bíblico. E eles vão ter consequências. Irmãos, a sociedade ela vai ter problemas com essa questão da diminuição populacional que vai vir aí, das doenças. A sociedade ela vai adoecer, ela vai sofrer, ela não vai evoluir como é proposto aí. Eles dizem que essa androginia, essas coisas, é tudo evolução, é para um estágio melhor. Eles pregam utopia na Terra, que tudo vai ser mais livre, com mais liberdade, que o mundo vai... Não, vai piorar. É o que aconteceu com Grécia e Roma, com a sua sexualidade aberta. O cara casava, ele tinha a mulher lá, mas ele tinha a sexualidade aberta, com homem, mulher, com menino, com pedofilia. Se não tem padrão de Deus, se não tem moralidade bíblica, irmãos, abre para pedofilia, para tudo que você imaginar de tragédia no mundo é o que vem. Na esteira disso aí. Não acho que vai ficar só um homem que quer morar com outro homem, não. Não acho que vai ficar só nisso, não. Ou uma mulher que quer morar com outra mulher, não. Isso aí é só a ponta de lança do processo. Vem coisas lá. E pode ser que esse pessoal não esteja consciente disso. Eles mesmos não. Eles acham que não é só porque eu quero, porque eu nasci assim, uns vão argumentar, é genético, que não é, né? Mas eles vão dizer, ou é a minha liberdade. Eles tratam a coisa muito individual, mas eles não percebem que há um movimento cultural e consequências e implicações que nós temos que estar atentos, como igreja, como pais, como sociedade, e nos preparar como igreja para o que virá aí. Certo? Então, homem e mulher, ambos são a imagem de Deus. E ele diz aqui, assim, o gênero masculino sozinho não pode ser considerado a totalidade da imagem do Criador, pois ele é refletido ao mesmo tempo no homem e na mulher juntos. Então, ambos têm papéis importantíssimos, a feminilidade, a masculinidade, ambos são importantes, ambos refletem a imagem de Deus, ambas são santas, porque criadas por Deus para um propósito. Então, a maternidade, Paulo vai dizer, né, que falar da vocação da maternidade como algo sublime, algo maravilhoso, e a vocação dos homens. Então, cada uma no seu lugar, no seu papel, isso é belo, isso é santo, isso glorifica a Deus, isso traz segurança, saúde, promove vida e cumprimento dos mandatos de Deus para a criação, e isso traz saúde para você, para a sua família e para a sociedade. E o contrário disso, a quebra desses padrões, vai trazer
doenças, morte, problemas, convulsão social, problemas graves sociais aí, e que eles não sabem, porque eles não se interessam por isso, mas a gente sabe. E vai, talvez, ter que passar por essas coisas. Então, essa imagem de Deus, homem e mulher, os dois, e na comunhão entre homem e mulher, isso reflete a imagem de Deus. Deus é pessoal, Deus é trino, Deus tem comunhão. Então, o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo, mas os três são um. Mas há distinções. Então, essa ideia de pessoa, do outro, essa ideia dos relacionamentos, da comunhão, da intimidade, que pressupõe o outro diferente, mas que há base para uma comunhão, porque no caso da humanidade é a mesma essência, Deus também na Trindade, irmãos, essa é a base da nossa vida familiar e social. Então está tudo bagunçado, misturado, isso é o oposto da santidade. Deus disse que era bom porque a luz aqui, a noite aqui, o mar até ali, Deus criou homem, mulher, essas distinções, essas separações, Deus criou, elas são boas, elas são santas, Deus é santo, ele separa funções. Sim. Sim. Acho que tem para Vitor Romeu, acho que não sei se foi Silas que levantou, né? Sim. Sim. Grau de excelência que Deus eleva uma relação conjugal, a questão sexual. Ele compara aqui, ele compara com a verdade. Observe o nível de santidade, de importância que nós temos que dar ao nosso relacionamento entre homem e mulher. As coisas têm que estar na Bíblia, né? A questão da mulher se sujeitar ao seu marido, ela vai se sujeitar em Cristo Jesus, né? Já como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles tiveram toda essa coisa funcionar, cada um com suas características próprias, mas um som. Então, a colocação é extraordinária para nos chamar a atenção dessa responsabilidade que nós estamos colocando. Com tanta coisa ruim sendo jogada, eu tenho uma assinatura, eu deveria deixar mesmo, já tem problemas com o tal do boiador, já tem situações onde existem essas qualificações de travesti, sexo bissexual, binário, essas coisas todas que estão aí e que muitas pessoas têm que estar atentas para não entrar no próprio casamento. Porque o casamento é algo divino, é algo tremendo diante de Deus, Pai Todo-Poderoso. E ele diz aqui, homem e mulher só podem ser a imagem de Deus por meio de uma comunhão de um com o outro. Comunhão essa é uma analogia da comunhão de Deus com ele mesmo. Então, observe que para que nós sejamos completos em si, aí o autor está fazendo essa colocação, que eu concordo com ele nesse aspecto, de que eu tive essa comunhão com Deus, Pai Todo-Poderoso. A promoção que eu tenho preciosa, porque às vezes as pessoas pensam não está vivendo hoje, ou nós estamos vivendo hoje, muito da eternidade dele, não estamos na eternidade lá, uma pretensão plena, completude plena, não, mas no mesmo forma. Quer dizer, você trata mal a sua esposa, você como o pastor sempre gosta de colocar, eu concordo com cada um com suas especificidades, né? Os homens com suas funções, a mulher com suas funções. E se você não respeitar isso, você está tendo comunhão com Deus, com você de cabeça,
não está sendo cabeça, está comendo o bebê com a sua esposa e reverberando a outra comendo o bebê. Uma coisa está interligada à outra. Tanto é que ele faz essa belíssima comparação. Observe, comparar uma relação homem-mulher com a trindade perfeita em relação ao como o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles interagem nisso. Olha, que responsabilidade é essa. Sim. Eu não sei, alguém levantou a mão, se foi Silas, alguém aqui? Foi Guilherme? Isso, você vê que não tem segurança nesse discurso, né? E outra coisa que é outro ponto que a gente não está tratando aqui, a questão do pecado da depravação, que pode ser usado, tudo isso, para cometer crimes e coisas desse tipo, como o Guilherme está citando, né? Eu achei aqui uma lista aqui de algumas escolhas, né, que está sendo propagada nessa agenda, que é os intersexuais ou hermafroditas, transexuais, que é a mudança de gênero, drag queens e kings, transgêneros ou bigêneros, andrógenos, heterossexuais, homossexuais, bissexuais, os autoeróticos, ele diz aqui, assexuais, pansexuais, os pedófilos. Não tem limite para isso, né? Se você for parar para ver, eles vão inventar aí de tudo e vai contra a perspectiva cristã e bíblica das relações. E aí, voltando para seguir aqui a revista, e o que o prefeito Romeu citou, e a revista também, a questão da comunhão, da intimidade. Então, o ato sexual, para o mundo, para a pornografia, é uma coisa animalesca, de instinto, é uma coisa apenas para satisfazer um prazer momentâneo. E a sexualidade ela foi criada para ser vivida dentro de um contexto de comunhão, do casamento, do pacto, uma união entre homem e mulher, numa intimidade, é tanto que a palavra uma só carne não é só físico. E geralmente quando eu prego em casamentos, os irmãos já devem ter percebido, o casamento, eu cito, essa união vai ser geográfica às vezes, de deixar o pai e mãe, e aí tem a questão sexual, sim, física, mas tem a unidade de emoções, de pensamentos, embora não anule as distinções. Né? As distinções que são duas pessoas, que têm uma origem diferente, todo um processo, mas que a unidade ela vai crescendo na comunhão, na intimidade, isso vai sendo fortalecido. Certo? Então, isso nos mostra que ele diz aqui, perdão, isso nos mostra que o casamento, citando a revista aí, cria um parentesco entre homem e mulher, similar ao que existe entre irmãos. Então, é a relação mais próxima e íntima que você pode ter. Uma mulher vem de outra família, você casa e ela se torna como um irmão sanguíneo, em termos de intimidade, mesmo não tendo um vínculo biológico de ser da mesma família. E, às vezes, ele cita aí que as pessoas criam uma intimidade, uma união mais forte com filhos do que com o cônjuge. E a Bíblia diz que é o casal que é uma só carne. Nada contra, e é importantíssima a relação boa com os filhos, mas isso, cada coisa no seu lugar. Cada coisa é santa quando ela está no seu lugar. Os filhos, tem toda a questão, sim, Deus deu os filhos para cuidarmos, tem a questão genética, mas a Bíblia diz que eles são como flechas na mão do guerreiro. Eles vão casar também e constituir suas famílias. Eles vão seguir as suas vidas. E essa relação do matrimônio, de marido e mulher, é a base, aí, a relação básica de intimidade, de tudo isso que nós estamos vendo aí. Então, é nesse ambiente que o sexo ele é seguro, né? Nesse ambiente conjugal, que ele vai produzir comunhão, vida, ele vai produzir frutos bons,
e Deus vai abençoar, certamente, porque é o que ele estabeleceu para o ser humano, certo? Então, o problema que estamos vendo aí, e aí no livro aqui ele fala sobre isso. Tem vários dados, irmãos, né? São pesquisas, mas ele cita aqui nesse material que essas pessoas que vivem fora do padrão bíblico, e ele cita especialmente a comunidade homossexual, tem várias pesquisas, o índice de depressão, de problemas de saúde, é uma coisa muito, infinitamente maior. Suicídio, ele cita no material. Então, e aí, não só a questão homossexual, mas outras questões de disfunções das relações, a questão da relação com os filhos, divórcio, outras coisas, isso torna os casamentos instáveis e infelizes, porque nós temos um padrão, nós temos uma visão do pacto, da importância do casamento, mas mesmo quem não é homossexual aí, mas tem uma visão fluida do casamento. Então, os relacionamentos... o índice de divórcio cresceu a 50%, ele cita, nos Estados Unidos, mas ele diz que na comunidade homossexual, por exemplo, não dura 3 anos a média de um relacionamento. E ele cita que, por exemplo, uma pesquisa lá, que muitos citam uma promiscuidade absurda, irmãos. Eles chegam a confessar a quantidade de pessoas que eles tiveram contato durante a vida, e aí tem umas porcentagens de 100, de 200, 300, tem gente que teve até 1000 parceiros. Imagine se isso faz bem, né? A pessoa chegar a ter não sei quantos 1000 parceiros sexuais. Imagine como isso afeta a mente da pessoa, a questão física, intelectual, emocional da pessoa. Então, isso não é evolução, coisa nenhuma, isso é degradação, certo? E sair desse padrão bíblico leva a isso. O Visonildo deixou R$1 aqui para mim de oferta, mas caiu aqui para mim. Tá seu? Hã? O irmão me deu uma oferta aqui de R$1, depois eu vou ver o que é que eu vou fazer. É a revista não, né? Para comprar a revista. E também isso é uma pregação contrária a Cristo e à igreja, né? E o casamento é uma pregação de Cristo e à igreja, que é o ponto 3. Então, a sua vida íntima, dentro dos papéis, a sua vida como um crente, santificada, submissa a Deus, aos mandamentos de Deus, quando você vive, você está pregando Cristo. Você está exemplificando Cristo, o seu relacionamento sexual, que o presbítero citou a Trindade, e a própria Bíblia, então, afunila na carta aos Efésios, nos mostrando que grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele fala do deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Então, nós fomos criados para a comunhão, para a intimidade, para o relacionamento com Deus. E o casamento, ele aponta para essas bodas do Cordeiro, essa comunhão que teremos com Cristo, que não é só físico, né? Não é só questão de prazer carnal e físico. Há algo, alegrias superiores, maiores. Isso é um mistério, nós não sabemos exatamente como é que vai ser, mas Cristo é o noivo, a igreja a noiva, Cristo é o cabeça, a igreja, o seu corpo, e esse é um grande mistério de vida, de alegria, de comunhão espiritual que teremos com Cristo. Então, a sua vida íntima reflete o relacionamento de Cristo e da igreja. Cristo tem um papel, a igreja tem um papel, Cristo é o cabeça, a igreja se submete a Cristo, Cristo morre pela igreja, a igreja... né, respeita ali, a mulher respeita o marido ama a mulher como Cristo amou a igreja. Então, esses papéis que estão ali em Efésios, essa vida íntima reflete essa relação maravilhosa de Cristo à igreja, que no caso de Cristo à igreja é uma relação redentora, salvadora. Então, nós somos uma pregação viva de Cristo, os homens cristãos fiéis, e as mulheres são um tipo da igreja, da noiva do Senhor. E em Apocalipse, nós temos o anúncio de grande alegria, dizendo: alegremo-nos, exultemo-nos, demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Como é que vai ser essa comunhão? Nós não sabemos hoje. Mas o nosso casamento pré-anuncia isso, tipifica isso. Essa alegria, essa comunhão, essa intimidade,
tudo isso de bom do relacionamento homem-mulher, amoroso, sadio, produz vida, segurança, saúde emocional, física, espiritual. Tudo isso, então, vai se concretizar na volta de Cristo, numa questão espiritual, no novo céu e na nova terra. Então, os prazeres sexuais lícitos experimentados no matrimônio são um lampejo, uma fagulha do que experimentaremos quando Cristo voltar e tomar para si sua igreja. Então, nós vamos ter prazer, alegrias espirituais. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, gozar de comunhão, de prazer, de alegria, de beleza, de virtude. Então, o casamento ele foi planejado para pré-anunciar essas realidades espirituais e de comunhão de uma só carne. Não vamos ser deuses, mas naquilo que é possível à criatura, nós vamos refletir a imagem de Cristo perfeitamente e vamos ter uma comunhão num nível muito superior ao que temos hoje, ao que Adão tinha no Éden. E, irmãos, não temos nem como descrever isso. E o casamento, ele fala disso também. Ele anuncia isso. E aí ele conclui, para ver se temos mais algumas perguntas ou participações, resumindo a lição, nos lembrando que a base de tudo isso é o Gênesis, é a criação, a imagem de Deus. Então essa é a base para a intimidade sexual entre seres humanos. Somos seres pessoais, temos a imagem de Deus, temos vocação, temos papéis, temos uma posição na sociedade, na criação, e que esse relacionamento aponta para Cristo e a igreja e a relação entre Deus e o seu povo. Então, quando nós cristãos vivemos mais influenciados pelo mundo, até mesmo não tem diferença, homem e mulher, papéis, uma inversão e tal, então acaba que nós não estamos vivendo como deveríamos viver, o cristianismo, a Bíblia, e nós não vamos anunciar para as pessoas ao redor, ou dentro da nossa própria casa, para os filhos, o marido para a mulher para o marido. Então, nós não vamos estar colaborando, digamos assim, com uma mensagem, um testemunho fiel do que é o Evangelho, do que é o amor de Cristo, do que é a submissão da igreja. Seus filhos estão lhe observando. Os papéis, os gêneros, eles vão ser instruídos a partir disso, eles vão levar para o casamento deles isso. Ou se eles não entenderem o porquê, pode ser que sejam captados por outra mensagem do mundo, podem se rebelar contra o padrão. Então, é muito importante entendermos, sermos sérios, aplicarmos esse assunto da sexualidade, porque Deus é soberano, é claro, Ele preserva e livra os seus, mas na nossa responsabilidade humana nós temos um papel de instrução, de pregação, de testemunho, para as próximas gerações aí, e na nossa, né? Preparar a nossa e aquelas que virão, certo? Então, quando você vê filme, revistas, livros, você tem que agora ir pela sexualidade bíblica, pelo padrão bíblico. Essa questão, jovens, questão de sexo livre, não é uma questão inocente. Sexo não é só satisfazer prazer ou junção carnal, não é. Envolve intimidade, ele foi feito para o casamento, tem um lugar santo para a sexualidade e tem consequências dessas questões. Gravidez, aborto, aumento do número de abortos, tudo é o sexo livre que promove gravidez indesejada, no caso, né? E o aborto, que é consequência disso e que aumentou muito. Então, é muito importante o relacionamento conjugal, bíblico, sadio, glorifica a Deus, o melhor de Deus para nós, para a nossa sexualidade, é santo, é belo, é importante, é o que nós devemos buscar viver e reconhecer quando nos desviamos disso, ou fomos influenciados ou levados por esse outro padrão, que nós fomos levados por uma rebelião, pelo mundanismo, pelo paganismo, e um crente verdadeiro não vai ter prazer nisso, não vai ficar nisso. Não vai submeter a isso. Não vai usar esse padrão aí como modelo. Quando ele está na ignorância, ele pode até ser levado por algum momento, por um tempo. Mas aí entra o papel
da igreja, das escrituras, do nosso estudo, para a gente fazer uma reflexão, certo? E descartar essas coisas que estão aí que não convêm aos santos. São vergonhosos, né? São coisas que não convêm a nós. E buscar a santidade na nossa sexualidade. Irmãos, eu encerro aqui. Não sei se há perguntas, dúvidas, encerro a primeira lição. Irmão Joel. Certo. Certo. Esperou nem a lua de mel. Ixi. Sim. Tem um princípio na lei, né, que o homem, quando casa, ele tem que ficar um ano sem ir para a guerra para poder atender a mulher, né? Então, esse princípio poderia ser aplicado aí. Rodou, mas a pergunta é o uso do motel, né? A, a pergunta é o uso do motel. Irmãos, o motel é um hotel que é usado de modo chulo, né? O motel é um hotel que é usado de modo chulo, é um ambiente que não é romântico, não é um ambiente que eu recomendaria você usar. Tem a questão da sujeira, do propósito que é usado. Entram prostitutas, às vezes, em motel, entram. Então, assim, eu não levo, acho que não é um ambiente que você deveria levar, né? Não recomendo, em geral, não recomendo. Acho que tem outros lugares melhores, né? Um hotel mesmo, de verdade, né? Um hotel mesmo, você levar sua esposa numa lua de mel. O que acontece às vezes é que tem hotéis que não lhe dizem, mas que também é motel, né? Tem hotéis que você, quando vai ver, na verdade ele trabalha das duas maneiras. E é difícil você saber, às vezes, isso antes, que eles não abrem, né? Mas eu não acho que o motel é um ambiente bom para um crente, porque geralmente ele está atendendo esse público homossexual, um público. Então você vai para uma lua de mel e tal, eu até mesmo para você usar, não acho necessário um crente ir para esse ambiente. Mas tem muitos outros ambientes, né, mais sadios para você estar com a sua esposa, até para uma noite mesmo. Acho que eu evitaria sim, com certeza, certo? Não sejam tentados, né? Porque às vezes é mais barato o motel, então não seja tentado a isso, não, que não é um bom ambiente, não. Ok? Sujo, desagradável, né? Eu acho que não é conveniente. Ok? Irmãos, mais alguma dúvida, pergunta? Sim. Sim.
Ela vai aprender o que é belo e tá olhando os filmes, olhando. Se você não ensinar, não instruir, você não disser, ó, tem o sexo normal, natural que Deus fez, é homem e mulher e tal, e ela vai ser conduzido pelo que vai ser dito aí, e aí é complicado, irmãos. E principalmente assim, depois que os jovens são expostos a essas experiências e tal, isso aí é muito danoso, né? Claro que Deus é soberano, ele pode reverter, ter misericórdia, mas assim, a gente tem que ter cuidado mesmo com os nossos filhos aí, instruir o que tiver ao nosso alcance, né? Orar por eles, pregar o evangelho, falar do que é belo, mostrar o que é natural, o que é bom, porque é difícil. Porque, assim, só para concluir essa questão, mesmo que nem todo mundo se torne homossexual e tal, mas há uma feminização dos homens, né? Uma masculinização das mulheres, e isso vai ao jeito de relacionar, de tratar, tá? Mesmo que, então, assim, é muito sutil isso e nos afeta muito. Isso está dificultando os relacionamentos em grande medida também. Então, a gente precisa refletir biblicamente, mudar, buscar mudança no que precisa ser mudado e pedir a misericórdia de Deus também. Irmãos, vamos orar, vamos encerrar com oração. Senhor, nós te bendizemos pela oportunidade de aprender, de pensar nesses temas bíblicos. Há um tema bíblico que tem a ver com os nossos corpos, com a sexualidade, com o propósito de Deus ao criar homem e mulher, que corpos que pertencem ao Senhor, que foram feitos para a santidade, para a santificação. Foram feitos, ó Deus, para te glorificar, no contexto da família, filhos, do trabalho, no culto, se apresentando diante do Senhor em adoração, usando
nossos corpos para adorar o teu nome e que tem sido deturpado, depravado, distorcido, tem se tornado, ó Deus, um uso que denigre a imagem de Deus na humanidade. Coisas terríveis têm acontecido, ó Pai. E os nossos jovens também estão expostos a isso, crianças, adolescentes. E tem compaixão, ó Pai, nos livra, abre os olhos de pais, de filhos, vem o teu reino aos corações, que teu Espírito mesmo ensine e conduza cada um, que seja glorificado o teu nome. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Passa a palavra ao liturgo aqui, para encerrar a outra parte. Samuel da revista. Irmãos, eu convido nossa irmã Natiele para estar entoando o cântico ou hino, e os irmãos terão a oportunidade de estar trazendo seus dízimos e as suas ofertas. Vamos nos colocar de pé, mais uma vez? Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar vestes, maravilhoso te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso maravilhoso te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso
te contemplar, Senhor. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que estás nos céus, quão maravilhoso, ó Pai, é poder contemplar a Tua face, a Tua criação, a beleza da Tua santidade, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, nós queremos estar agradecendo ao Senhor, ó Pai, por esse momento maravilhoso ao qual o Senhor nos concedeu nessa manhã, de estar estudando, ó Pai, a Tua santa palavra, Deus. Pela bênção, ó Pai, de estarmos conhecendo ao Senhor a cada dia mais e mais, ó Deus. Abençoa, ó Pai, o nosso pastor Camon, que trouxe esse ensino, ó Pai, para nós nesta manhã, pela bênção de estarmos assim, ó Deus, contribuindo, ó Pai, com essa lição, ó Deus, que tem tudo a ver, ó Pai, com o mundo secular de hoje, ó Pai. A nossa criação, dos nossos filhos, até a escolha, ó Pai, do nosso trabalho, do nosso emprego, tem a ver, ó Pai, com a Tua santa palavra, Deus. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando grandemente, ó Pai, os irmãos que puderam, nesta manhã, ofertar os seus dízimos, as suas ofertas, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando grandemente, ó Pai. E aqueles que ainda não puderam, ó Pai, contribuir, que o Senhor, ó Pai, esteja abrindo as portas, ó Deus, da sua vida financeira, ó Pai. Abre as portas do emprego, ó Deus, para que ele possa estar com o coração aberto, ó Deus, ofertando tão somente ao Senhor, ó Deus. Para a glória do Teu nome, ó Deus, nós te louvamos por esse momento, por essa manhã, e nos traz, ó Deus, logo mais à noite para estarmos cultuando ao Senhor. Para a glória do Teu nome, nós desde já te louvamos e bendizemos a Ti. Amém. Pode sentar, irmãos. Nossos avisos, né? Culto logo mais às 18 horas. Os irmãos venham, né, antes, né, para nós estarmos fazendo assim uma reflexão, né, da santa palavra do Senhor, e para nós não chegarmos assim atrasados, né? Algum aviso aí dos irmãos do conselho? Se não tiver, vamos estar nos despedindo aí em paz, né? Logo mais estaremos aqui para servir ao Senhor. Amém.